Olá, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs. Gostaria de me ter feito presente antes, né? Mas vamos em frente no momento, na oportunidade que temos. Hoje estamos exatamente, liturgicamente, celebrando o Tríduo Pascal. Estamos bem no centro do Tríduo Pascal, exatamente naquele sábado que fomenta, ou no sábado raiz, no sábado mãe da devoção do Sábado com Maria. Estamos, claro, na Páscoa anual. E esta Páscoa anual é para ir lá, aquele momento histórico, aquela Páscoa histórica, aquele primeiro dia da semana, aquele 8º dia, que é o domingo. E exatamente dentro desse contexto, a gente tem a singularidade. A gente tem a matriz, a raiz da devoção do sábado com Maria. É quando todos perdem a fé, quando todos perdem a esperança, é quando todos têm a consciência que tudo havia acabado, não para Maria Santíssima. Para Maria Santíssima, nada havia terminado. Ela sofreu, ela chorou, mas a sua fé não desfaleceu. A sua fé não sucumbiu. Aquela mesma crença que ela teve quando da anunciação do anjo, que coisas extraordinárias, o impossível aconteceria na sua vida, e aconteceu. E ela testemunhou aquilo. Agora, estava claro isso para ela. Ela tinha certeza, aquela mesma fé estava presente naquele momento de escuridão, naquele momento de trevas, naquele momento de tragédia, naquele momento em que todos olhavam e diziam: pronto, se conseguiram matar aquele que acalmava tempestades, multiplicava pães e peixes, ressuscitava mortos, de fato, tudo acabou. Então, hoje, neste Sábado com Maria, nós estamos exatamente numa lembrança histórica litúrgica daquilo que aconteceu. Hoje, podemos enxergar, podemos contemplar literalmente Maria Santíssima no ápice da sua fé, no auge da sua fé. Aquilo que João Paulo II dizia, São João Paulo II, na Redemptoris Mater, que ela avançou na peregrinação da fé. Hoje é o dia do grande avanço na peregrinação da sua fé. Ela não sucumbiu, ela continuou firme, ela continuou avançando, mas a escuridão daquelas trevas que a cercaram na sexta-feira não fez com que ela se acostumasse, não fez com que ela, aquela escuridão não fez com que ela dissesse: esta é a verdade, esta é a realidade. Não. Quantas e não poucas vezes somos ofuscados, somos levados a dizer: esta é a verdade. Esta tragédia, esta frustração, esta humilhação, esta decepção, esta enfermidade.
e estabelecemos em nós a verdade a partir daquela crise existencial que sobreveio sobre cada um de nós. E quantos de nós assim ficamos? Quantos de nós estabelecemos para nós aquela tragédia, aquela escuridão, aquela ruptura, aquela subtração da saúde, da paz, da alegria, da prosperidade, dos bens que tínhamos, como a verdade suprema. E nos tornamos reféns daquilo e não queremos mais levantar a cabeça, não queremos mais investir, não queremos mais sonhar, não queremos mais sair de casa, não queremos mais que janelas e portas abram-se. Confinamo-nos na nossa caverna, na nossa escuridão, no nosso nada, na frustração que sobre nós abateu-se. E achamos que aquela é a mais absoluta verdade. Maria Santíssima viveu isto com intensidade. Maria Santíssima viveu isto com intensidade, no entanto, ela não absorveu aquele quadro como a verdade, como a última palavra. Pelo contrário, ela sabia que o Deus de Jesus Cristo, o Deus que nela realizou grandes coisas, como cantamos, o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Aquele Deus que prometeu-lhe um filho, sem o consórcio do varão, e realizou. Não esqueçamos, queridos, que várias vezes Jesus falou aos seus discípulos que ao terceiro dia ressuscitaria. Porém, a reação dos discípulos na sexta-feira santa, mostra que eles não creram. Maria Santíssima, ela não andava com Jesus nas suas missões. Às vezes estava, mas geralmente ela não estava junto com ele nas missões. Mas os ensinamentos de Jesus chegavam a ela. Os ensinamentos, o que Jesus fazia, os milagres, os ensinamentos, e grande parte do seu ministério foi formando, foi ensinando, chegava-lhe. E ela tinha ouvido dizer, e ela sabia, e provavelmente Jesus deve ter lhe dito que importava que ele passasse tudo aquilo, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Digamos que esta seja missionária, você está supondo. Digamos que seja. Mas vamos ficar apenas com as informações que Jesus deu aos discípulos, que assim como Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim como a serpente foi levantada no deserto, importava estas palavras, que os discípulos não creram, assim como lá no Evangelho da Infância, tudo ela guardava no coração e meditava no profundo do seu coração. Estas palavras de que ele ressuscitaria ao terceiro dia, de que ele seria levantado no madeiro como a serpente no deserto por Moisés foi levantada, que importava que ele passasse 3 dias no seio da terra, como Jonas 3 dias passou no ventre do peixe. Ela creu, ela guardava no coração essas palavras, e aqui está uma forte razão. Que o seu abatimento, a sua dor, como nós celebramos as dores de Maria, não ofuscaram, não subtraíram a sua fé. Neste sábado, quando todos haviam dispersado, ela continuou firme.
Ela continuou firme, ela continuou autêntica, ela continuou crendo naquele que a chamou para ser parceira dele no projeto de salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, mas para ele dar o seu filho, para encarnar-se, ele não fez isto sozinho. Como a gente professa, assim que termina a pregação na Igreja Católica, a homilia, a gente professa a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele poderia ter feito tudo sozinho, mas ele quis precisar de um ser humano que ele preparou desde a fundação do mundo. Quando ele disse lá que da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente, ele já sabia quem era a semente da mulher e quem era a mulher. Ambos já estavam preparados, ambos já estavam em Deus. Ambos já estavam em Deus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, é um dia muito propício, é um dia muito singular para fazermos ou para darmos uma olhada na postura de Maria Santíssima neste dia que a liturgia traz para nós. A liturgia faz com que aqueles 2000 anos atrás sejam hoje. Aquela data histórica, aquele momento histórico seja hoje. E neste tríduo pascal, a igreja nos dá a oportunidade de olharmos não só para aquele que consumou a nossa salvação no madeiro, derramando sua última gota de sangue e água, mas também para aquela que quando da defecção dos apóstolos de Jesus, dos discípulos de Jesus e, por sinal, dos mais próximos, daqueles que estavam com ele em circunstâncias capitais, daqueles que Jesus os levou para momentos ímpares, singulares. Eles agora estavam retraídos, eles agora estavam negando, como Pedro que disse: eu não conheço, eu não sei quem é, eu nunca estive com ele, me tire dessa vibe, não sou eu. Todavia, no meio de toda redução, de toda subtração de fé, de confiança, de esperança, Maria Santíssima continua autêntica. Maria Santíssima continua firme. E hoje, quando a Sagrada Liturgia traz para nós aquele momento de 2000 anos atrás, que já estava no coração de Deus desde o paraíso. Deus que sabia quem era a semente, Deus que sabia quem era a mulher da qual aquela semente nasceria. A igreja, através da liturgia, através da força do Espírito Santo, nos faz reviver plenamente aquele acontecimento do passado. Não é à toa que hoje, queridos, ou melhor, na quinta-feira santa, que na verdade já é sexta-feira, quinta-feira santa aqui para nós, que na verdade já é sexta-feira, porque o calendário judaico não é solar, é um calendário lunar. Se 5 horas da manhã para nós hoje já é madrugada, a madrugada do sábado, do próximo dia que está nascendo, às 5 horas da tarde, digamos assim, já é a madrugada do novo dia que está nascendo. 6 horas e 1 segundo de quinta-feira já é sexta-feira.
Já é sexta-feira. Então, a começar por este dia, que costumamos chamar de Quinta-feira Santa, a gente deparamos-nos com uma infinidade de riqueza. E a começar pela liturgia da palavra, que nos recorda aquele momento do Êxodo, aquele momento da saída do povo de Israel, dos hebreus do Egito, que estavam aprisionados. A igreja nos faz memória, não apenas da quinta-feira, sexta-feira santa, como também da Páscoa judaica, aquela primeira Páscoa que eles celebraram. Que celebraram exatamente, justamente, quando estavam de saída da escravidão para a libertação, da opressão para a liberdade. O povo que estava algemado nos trabalhos forçados, eles irão sair, eles irão fazer a grande passagem. Páscoa é isto. Já na quinta-feira à noite, nós temos esta experiência tão grande, a experiência da Páscoa. Porque ali já está acontecendo a celebração da Páscoa. É o tríduo pascal, é uma celebração só. É uma celebração só. Então, queridos irmãos, fazer a memória, não apenas da Quinta-feira Santa, mas também da Páscoa judaica, é para nós uma fonte de sabedoria, é para nós uma riqueza extraordinária, porque começando lá pela celebração da Páscoa judaica, aquela leitura tirada do livro do Êxodo, aquilo traz para nós informações e ensinamentos tremendos. A igreja não faz a liturgia da Quinta-feira Santa como sendo um novo Adão. Não, ela vai lá atrás. Ela vai lá na Páscoa judaica para poder formular a sua liturgia. E ela faz recordando aquele acontecimento, repito-me, cheio de grandes ensinamentos para todos nós. Quais ensinamentos a gente tem ali, queridos? Quantos ensinamentos? Temos a organização do povo, mensagens profundas para nós. Temos o ensinamento da partilha. Se a família for pequena, ela junta uma outra família também pequena para comer o cordeiro. Tudo foi calculado. Não é para haver desperdício. Não é para nada ser jogado fora. Que lição temos aqui, queridos? Que lição? A lição da solidariedade, da partilha. Na quarta-feira de cinzas, nós já vimos isto como um dos 3 exercícios quaresmais. A oferta, a partilha, a caridade. Lá na Páscoa judaica, organiza o povo. É uma família pequena, você junta-se com uma outra família pequena. Mas é uma família tão pequena mesmo que vai sobrar, pega mais uma família pequena. O certo é que essa família precisa ser saciada. Essa família precisa ter o alimento. Essa família não deve ficar sem a alimentação, sem comer, sem participar deste cordeiro. Quando a gente verifica hoje a quantidade de pessoas que passam fome, não por falta de alimento, não por falta de cordeiro, não por falta de arroz, de feijão, de açúcar, de café, temos tudo isso.
Vez por outra, os armazéns do governo são abertos para que sejam jogados fora aquele alimento que estragou e não foi distribuído. Quantas pessoas próximas de nós passando fome e a gente não tem coragem de partilhar. Não temos coragem de distribuir, não temos coragem de nos organizar. Começamos a concentrar, começamos a acumular e chega uma hora que até aquilo que a gente colocou na geladeira tem que ser jogado fora. Mas a gente não partilha. Quanta lição a Páscoa judaica traz para nós. E o sangue, opa, parte daquele sangue vai ser usado para pintar os caixonetes, as ombreiras das portas e das janelas. Por favor, queridos, por favor, não coloquemos em xeque a onisciência de Deus, a capacidade do ser de Deus que conhece tudo e que sabe de tudo. Ah, missionário, mas que Deus é esse? Quer dizer que ele só vai salvar aquele que a porta da casa tiver pintado de vermelho com o sangue do cabrito? Se por um acaso alguém tiver esquecido de pintar, o anjo vai passar e não vai saber que aquele faz parte do povo de Deus. Não coloquemos em xeque a onisciência de Deus, que tudo sabe, queridos. Está se falando aqui de um povo, está se falando aqui de obediência, está se falando aqui de partilha, de solidariedade, de unificação, de obediência. O profeta Amós já diz isso, já dizia isso. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Como uma família pode ser família se não estiver de acordo? Como uma empresa pode ser empresa se não estiver em acordo? O reino dividido não pode subsistir. O reino dividido não pode subsistir. Aqui não se está fazendo memória, não está se realçando a onisciência, a sapiência de Deus. Ele que tudo sabe. Não, queridos. Ele não precisa que eu passe uma tinta vermelha na minha testa, e aqui ficaria bonito, hein? Olha aqui um pintado de vermelho, para eu ir lá para o meio da praça para ele saber. Não, o Sidney é meu, esse aqui não é. Não se trata disso, queridos. Mas se trata das regras. Se trata das normas. Se trata dos preceitos. Se trata do código de trânsito. Se trata do direito do consumidor. Se trata da justiça. Se trata de uma Constituição que deve ser respeitada, que deve ser obedecida, que deve estar para todos e não da forma que está para alguns e não para outros. Temos as ervas amargas, que relembram as dificuldades passadas e aquelas que virão. As que passaram, as que superamos e aquelas que surgirão, porque as dificuldades não pararam, ervas amargas. E por sinal, Moisés mais tarde vai dizer: quando os vossos filhos lhe perguntarem o que é isto, aí vocês vão dizer, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Como diz o Giló do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, né? Grande escritor. Eu só sei que foi assim. Eu só sei que foi assim. Porque esta memória foi perpassada de geração a geração. Foi deste jeito. Então as ervas amargas, são para nos lembrar das dificuldades que já passamos
e das muitas que ainda enfrentaremos, das muitas que ainda surgirão, das muitas que ainda estão por vir. Assim como vencemos aquelas, venceremos as que estão por vir. Não desanimemos, não desperdicemos o sangue, não anulemos as ervas amargas da nossa vida, não anulemos os mistérios dolorosos da nossa vida, eles fazem parte da nossa caminhada. Eles nos acompanham. Eles nos acompanham. Para tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Ao tempo de plantar, ao tempo de colher. Não é? Vou mostrar uma coisa para vocês rapidinho. Eu meti a mão ali na bacia e trouxe aqui. Isso aqui é jiló. A missionária foi ali atrás agora e catou um monte de jiló e trouxe. É que a gente plantou uns dias atrás aí, um tempo atrás a gente plantou, coloquei o adubo, pego o esterco ali da galinha, coloquei lá. Olha aqui, há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Entende, irmãos? Não desperdicemos as ervas amargas. Vejamos, inclusive, como saímos daquela dificuldade. Lembremos quem Deus colocou no nosso caminho, na nossa história. Como aconteceu o livramento de Deus. Todos disseram não tem jeito. Inclusive os médicos, os profissionais, os melhores, os mais sapientes, disseram aqui a erva amargou mesmo e não tem jeito. Aqui não tem açúcar, não tem mel que tire este amargor. Aqui acabou. Por sinal, falar em jiló, né? Ele é meio amargo. Não esqueça o jiló. Tem gente que não... Eu era um que não gostava. Hoje, eu sou louco pelo jiló. Não esqueçamos do jiló na nossa vida, queridos. Não esqueçamos do jiló na nossa vida. Não na forma pejorativa. Respeitando aquele que não gosta do jiló. Respeitando aquele que não gosta do jiló. Mas não esqueçamos que momentos amargos, momentos de fel acompanham-nos, inclusive cercaram o próprio Cristo que disse: se possível, afasta de mim este cálice. Olhemos, queridos, com cautela esse antropomorfismo com que as peças bíblicas foram escritas, como eu falei ainda agora do anjo. Tem que pintar a porteira da casa, senão o anjo não vai saber que este aqui é do povo de Deus. Pai, se possível, passa de mim. Se possível. Se possível o quê, pai? Porque este é o 6º mês, aquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Saibamos, queridos, enxergar os antropomorfismos, esse jeito humano que o autor, o agiógrafo tem de falar de Deus. O pão não tem fermento. O pão não tem fermento. É para dizer que a gente não tem tempo a perder. Aquela libertação tão esperada, aquela saída daquele regime de escravidão para a libertação,
Sair para uma terra que vai ser nossa, uma terra que tem leite e mel, que tem o melhor, que produz. Não tem preço. Chegou o dia, chegou a hora da saída. Então não há tempo de colocar o fermento na massa, não há tempo de esperar a massa fermentar. É um pão ázimo, é um pão sem fermento. Amados, quanto tempo estamos perdendo na nossa vida? Quanto tempo estamos desperdiçando na nossa vida com o fermento da iniquidade? Ia dizer outra palavra. Com o fermento da preguiça, com o fermento da falta da misericórdia, com o fermento da falta do perdão. E não estou falando para você o fácil, meu irmão. Não estou falando-lhe o fácil. Não estou falando-lhe do superficial. Você sabe o que viveu, você sabe o que passou, você sabe como determinadas situações calcificaram-se, cimentaram-se na sua consciência, no meu coração. Não é fácil pedir perdão, não é fácil liberar o perdão, não é fácil. Prestemos atenção, queridos. Ao mesmo tempo que Deus, ele é descrito não poucas vezes tão antropomorficamente, ou seja, ele é descrito com os caracteres, com a personalidade do ser humano, que a gente fica até duvidando de Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Quando a gente se depara com um monte de inocentes sofrendo, morrendo, essas guerras brutais, satânicas, hospitais, maternidades sendo bombardeadas, mulheres sendo explodidas, com uma criança prestes a nascer. Quando a gente olha para isso, a gente diz assim: epa, antropomorfismo? A partir de mim para Deus, não. Eu sou melhor do que ele. Eu tenho mais amor do que ele. Porque eu com o poder que ele tem, eu não permitiria uma coisa dessa. Agora, quando Deus resolve perdoar um pecador, a gente diz: opa, o que é isso? Antropomorfismo comigo não. Esse camarada, ele merece peia. Ele tem que ser fuzilado, ele tem que entrar no corredor da morte. É prisão perpétua. Você está vendo, queridos, como a nossa compreensão de Deus, ela precisa ter um filtro do Espírito Santo que é capaz de nos dar a sabedoria, a inteligência necessária. Porque, do contrário, nós vamos fazer de Deus um vilão, um monstro, um déspota, um ditador. Nós não entendemos Deus de nenhum jeito. Se ele pune, ele não é Deus. Se ele perdoa, ele está cruzando os braços, está sendo injusto. Está sendo injusto diante de uma cena desta. É aquilo que fizeram com aquela mulher que levaram a Jesus. Ela foi pega em adultério e tem que morrer apedrejada, porque a lei está dizendo isso. Eles queriam apanhar Jesus. E Jesus precisava sair daquela esfera. E ele saiu como? Dizendo que era ou que não era para apedrejar? Por sinal, aquele que podia jogar a primeira e a última pedra. Ele fez isso. Olha a sabedoria, olha a sapiência de Deus. Ele não tomou partido. Ele foi lá no miolo da questão e disse: quem não tiver pecado, está aqui a pedra. Pode? Ele pegou, Jesus foi lá, pegou, aqui isso aí não está escrito.
Jesus foi lá, pegou uma pedra daquelas bem grandes, colocou, disse, ó, quem não tiver pecado, você pode pegar essa pedra e foi saindo um a um, um a um. Jesus arbitrou a questão quando dos mais velhos aos mais crianças não tinha mais ninguém. Aí ele conversou com ela. Conversa entre nós dois. Essa é a conversa que Deus quer conosco. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Que em secreto, ele vai te ouvir, vai te responder. Ele vai te ouvir e vai te responder. Então a gente não consegue compreender Deus. Seja por um lado, seja por um outro. Não há tempo a perder. E nós estamos perdendo tempo. Não tenhamos dúvidas que provavelmente, é mais uma quaresma que eu perdi. É mais um tríduo pascal que eu perdi. É mais uma sexta-feira que perdi. É mais uma Páscoa que perdi. É mais um Pentecostes que perdi. É mais um Natal que perdi. Porque ainda não consegui despertar em mim o perdão, a misericórdia. Não consegui superar limites que estão em mim calcificados. Não é fácil, queridos. Não há tempo de fermentar a massa para assar o pão. É desse jeito, é sem fermento, é tudo rápido. Aí depois disso, como é para ser comida aqueles alimentos tão carregados de simbolismos? Os rins cingidos. Os rins cingidos. Sandália nos pés. Cajado na mão. Você lembra lá de Gideão com aqueles homens? Quem Deus foi deixando ficar, olha lá como é que o pessoal vai tomar água. Olha como o pessoal vai tomar água. Quantos restaram? Somente aqueles que pegavam, faziam com a concha da mão o copo, tomavam água, e a outra estava aqui pronta. Estavam atentos. Jesus vai dizer isso, vigiai, vigiai, porque não há tempo. Amados irmãos e irmãs, nós podemos não ter mais tempo de perdoar nem de pedir perdão. Nós podemos não ter mais tempo de entrar na terra prometida. Nós podemos não ter mais tempo de comer do cordeiro com alguém, de fazer uma festa onde os meus vizinhos vão sentar conosco à mesa. Tem coisas das quais eu não me arrependo, queridos. Sou pobre. Sou pobre. Mas às vezes sou um péssimo administrador, mas às vezes se entra R$100 na minha mão. Quantas vezes fiz isso? Pega a esposa, pega o filho, vamos ali comer uma pizza, vamos comer um cachorro quente, um lanche. Vamos lá. Vamos tomar um vinhozinho, um chopp, quem gosta de um chopp bom, vamos tomar. Não perca tempo, queridos irmãos e irmãs, não percamos tempo. Não há tempo para colocar fermento na massa. Isto é sério, queridos. Isto é de uma seriedade altíssima. Quanto tempo temos perdido? Quanto tempo temos perdido? E provavelmente, possivelmente, muitos de nós não teremos mais este tempo. Sic transit, glória mundi. Pegue depois aí um pedacinho de pano, se tiver a estopa, melhor, um pedacinho de estopa. E pode ser até 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 metros. Se você ia comprar por quilo, compre uns 10 quilos de estopa e meta um fogo. Veja quanto tempo não tem mais nada.
Sic transit gloria mundi, assim passa a glória do mundo. É tudo muito rápido. É tudo muito rápido. Valorizemos o tempo. É tempo de amar. É tempo de semear coisas boas. É tempo de semear a semente da bondade, do amor, da generosidade. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Só que esta entrada e esta saída não é algo automático. Que Deus é obrigado a te abençoar, você faça por onde? Você faça por onde Deus abençoar a tua entrada e a tua saída. Não temos, queridos, nós não temos todo o tempo do mundo para nós, para continuarmos a viver uma vida fútil, errada, desonesta, desregrada, atrevida. Não temos tempo. A gente pensa que tem, mas não tem. O meu filho, com 31 anos, pelos médicos, está desenganado. 31. Semana passada, lá no lado dele no hospital, a esposa de um pastor com 22 anos. Em janeiro foi descoberto câncer nela no seio. Há um mês atrás, descobriram que já estava em metástase na coluna, ela está paralisada e há 15 dias atrás ela ficou cega. Lá ao lado do meu filho tem um pastor que está lá. Acabado. Só esperando mesmo ou o milagre ou a chamada de Deus. Já é de mais idade. Já é de mais idade. Você entende, queridos? Não temos tempo. E quantas crianças, parece-me que tem, é o filho ou a filha de um apresentador de televisão, pessoa famosa, uma criancinha. E quantas crianças, e quantas crianças. Sic transit gloria mundi. Não temos tempo, por sinal, estamos colocando fermento no nosso ódio, na nossa vingança. Estamos fermentando dia após dia, dia após dia, dia após dia. Peçamos, queridos, para não perdermos esta Páscoa. É necessário, e a igreja nos deu 40 dias de preparação para fazermos uma boa confissão, para ir lá com o sacerdote, ou seja, com Jesus. Não é com o padre, é para ir com Jesus. Porque se a gente não enxergar Jesus no padre, você nem se aproxime dele. Vá lá, é para a gente ir lá com Jesus e dizer: Jesus, esse aqui é o meu problema. Eu não consigo perdoar. O que aconteceu foi isto. Fale a verdade. E não vai falar a vida de ninguém, vai falar a sua vida. Não vai lá para contar pecado de ninguém, vai para contar os seus pecados, os meus pecados. Não vai lá para crucificar ninguém. Vá lá para se crucificar. Este é o meu problema, este é o meu pecado, esta é a minha situação, esta é a minha miséria, esta é a minha cinza, este é o meu pó. Ah, queridos, reconhecer a nossa cinza, o nosso pó não é fácil. Conjugar o verbo errar, pecar, falhar na primeira pessoa, eu falhei, eu errei, eu pequei, é mais fácil dizer como Adão, foi ela. Foi ela. Foi por causa dela que eu comi. A igreja nos deu 40 dias. E muitos de nós não conseguimos. E muitos de nós, mais uma vez, desperdiçamos. E aqui há uma recomendação da segunda leitura da liturgia da Quinta-feira Santa, de 1 Coríntios capítulo 11. Aquele que come deste pão e bebe deste cálice indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Tenhamos cuidado com tudo isso, queridos.
Peçamos a Deus a graça. Tenhamos a coragem de dizer-lhe: eu não consigo, eu não consegui. Eu não tenho forças, eu não consigo superar. E para falar um pouquinho da Eucaristia cristã, se a Páscoa judaica constitui a identidade do povo hebreu, do povo judeu, a Eucaristia constitui a identidade do povo cristão. E aí diminuiu. O negócio ficou mais brando, a coisa ficou mais leve. Vamos ver. Na lei de Moisés só é pecado o adultério quando o ato é consumado entre o homem e a mulher, né? Aí Jesus veio dizer o seguinte: quem olhar para uma mulher com desejos, com apetites carnais, com vontade de possuí-la, não precisa se unir a ela, já adulterou. Já adulterou. Você vai dar oferta, lembra-te que o teu irmão não vai com a tua cara, ele não gosta de você. Ele seria muito feliz se você não tivesse nascido, se você não tivesse aparecido na frente dele. Aí essa pessoa que não gosta de mim, sei lá por quê, o meu jeito de falar, o meu jeito de ser, o meu jeito de interagir, o meu jeito de trabalhar na empresa, eu trabalho com honestidade, eu sou fiel, eu sou íntegro. Eu busco fazer as coisas direita. Está a placa aqui na rua dizendo que são 30 quilômetros por hora. Eu não corro a 40. Eu vou a 30. Porque a legislação está dizendo, eles já pensaram. Confie na sinalização. Eles já pensaram. Então, de repente, a pessoa não gosta da outra, porque ela anda direita, às vezes não gosta da outra, porque a outra é errada mesmo. E dá motivos. Mas aí a mensagem é: você lembrando que o teu irmão tem coisa contra ti, não é você que o ofendeu. É ele que tem coisas contra ti. Primeiro reconcilia-te com ele e depois traz a tua oferta. Será que a Eucaristia, que constitui a identidade cristã, afrouxou diante da Páscoa judaica? Jesus levantou-se da mesa. Jesus despiu-se. Jesus despiu-se. O que foi lá? Como era para comer o cordeiro? Tá bom aqui. Tá? Estripe aqui não. Como era para comer o cordeiro? Com os lombos cingidos. Jesus tirou os paramentos, pegou uma toalha e cingiu-se. Cingiu-se. O cordeiro por excelência. Aí ele vai lá e começa a lavar os pés dos discípulos. Se na Páscoa judaica tem partilha, na Páscoa cristã, na Eucaristia, tem serviço. E um serviço paradoxal, porque quem lavava os pés eram os escravos, os servos que lavavam os pés dos seus senhores. E Jesus está dizendo: se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Senão, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, para mim não tem valor. Isto diante do qual eu ajoelho e me digo: meu Senhor e meu Deus. Aquela comunhão que eu faço ajoelhado, com véu na cabeça, não vale de nada, irmãos. Entendeu? Vou repetir. Não vale de nada. Não tem valor. Este serviço que Jesus fez está
absorvendo tudo aquilo que estava cercando a Páscoa judaica, queridos. A partilha. Não pode ter desperdício. Eu não posso desperdiçar o meu irmão. Coisa pouca isso, irmãos. Desperdiçar a minha mulher, que me ama, que cuida de mim, que zela por mim, que conheço a sua idoneidade. O meu filho amado, o meu filho querido, que está comigo a toda hora. Mas aquele que é tido como a ovelha negra da família. Aquela pessoa que todos falam bem dela aí na rua, é uma pessoa idônea, eu vou ajudar. Quem? Aquele? Que lasque-se para lá. E a gente desperdiça, e a gente perde tempo desperdiçando aquilo que Deus não desperdiça. Aquele que Deus ama, aquele que o Pai misericordioso acolhe e faz festa, o reintegra, o reinsere na comunhão familiar. Serviço. Eucaristia é fazer kênose, é desalojar-se, é descer do pedestal, ir lá para baixo, é assumir a condição do servo. Sábado com Maria. Que dia espetacular para olharmos a serva por excelência. A serva que creu, que confiou, que acreditou, que doou-se, que foi companheira de Deus, que foi companheira do Verbo, que tornou-se discípula daquele que era mãe, da qual era mãe. Entende, queridos? Todos nós realçamos a maternidade divina de Maria e precisa ser realçada essa maternidade divina, sobrenatural, estupenda, espetacular, mas ela sendo a mãe do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos, ela se coloca na condição de serva. Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Que exemplo ela dá para nós. Que exemplo ela dá para nós, queridos. Eucaristia é isto. É nos empoderarmos do processo quenótico, do processo de despojamento, de desalojamento. É nos tornar um servo. Somente assim, a igreja será igreja. Somente assim a pastoral será sólida. Somente assim o projeto Maria Santíssima pode dar certo. Somente assim qualquer instituição pode crescer e progredir. De outro modo não vai. Que todos nós possamos viver bem este sábado santo, este tríduo pascal. Que todos nós possamos viver o sacramento e os sacramentos como verdadeiros. Como verdadeiros. Observe, 6h01, já era sexta-feira. E foi na noite de sexta-feira, que a gente chama de quinta-feira, que Jesus instituiu o sacramento. O sacramento que é o pai ou a mãe dos outros sacramentos. O sacramento dos sacramentos. Quantos de nós não cremos no sacramento? Ei, e Jesus? Preste atenção, Jesus institui o sacramento naquilo que ainda vai acontecer. Ele está nas primeiras horas da sexta-feira, que era noite. A sexta-feira para o judeu não começa pelo raiar do sol, mas pelo escurecer da noite.
Aquilo que na sexta-feira à noite Jesus está dizendo, sacramentalmente, liturgicamente, ritualmente, isto é o meu corpo, horas depois, vai acontecer plenamente. O sacerdote, olha aqui a força do sacramento cristão. O sacerdote, ele relembra aquele fato que já aconteceu. A transubstanciação acontece debaixo das suas mãos, porém em função de algo que já aconteceu. A Páscoa histórica. A sexta-feira em que Jesus se doou e Jesus institui o sacramento. Jesus se dá sacramentalmente antes de a referência acontecesse. Então, amados irmãos, tudo isso que estou falando para vocês são coisas tão sérias. Há um teólogo, um professor de liturgia para pegar tudo isso que eu disse para vocês e dizer, missionário, eu vou colocar ordem na casa agora. Nós iríamos passar um ano todo escutando. E as lágrimas caindo, porque a igreja como mãe nos educa com uma profundidade tal, queridos, que a gente vai só dizer, meu Senhor e meu Deus, ensina-me a crer. Ensina-me a crer no sacramento do batismo, do crisma, da Eucaristia, o sacramento da ordem, do matrimônio, a unção dos enfermos. Ensina-me a crer, meu Senhor e meu Deus, porque tu estás aqui, és tu, em corpo, sangue, alma e divindade, que neste momento estás me dando a unção dos enfermos, e eu creio em ti, Senhor. Que possamos viver este momento tremendo, tremendo, tremendo da nossa vida. Foi Jesus quem instituiu. Repito-me, naquilo que ainda não tinha acontecido, só vai acontecer horas mais tarde. O seu sangue será derramado, o seu corpo será rasgado, mas sacramentalmente, horas antes, ele já tinha dito como era. Hoje o sacerdote diz em função do que já aconteceu. Mas Jesus fez diferente. Eu desejo a você, meu irmão e minha irmã, uma Páscoa sobrenatural. Porque não é apenas a Páscoa de Cristo que estamos celebrando, é a nossa Páscoa. Eu preciso celebrar hoje, 24 anos atrás, quando entrei para a Igreja Católica. A minha Páscoa. Eu preciso celebrar isto. Eu preciso celebrar o meu matrimônio, o meu crisma, a minha primeira Eucaristia. Não é só a Páscoa de Jesus. É a Páscoa que Jesus quer que aconteça conosco. Que por meio do nosso batismo nós possamos morrer e ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Que eventos pascais aconteçam na nossa vida, que nós possamos nos lembrar. Eu era e aquilo, mas hoje eu não sou mais. Eu sou uma nova pessoa. E muitas outras situações pascais devem ser incorporadas na nossa vida, porque há muitos traços na nossa vida que não são cristãos, que precisam morrer, que precisam ser eliminados e que devem ressuscitar com Jesus Cristo. Pela intercessão de Maria Santíssima, sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.